Muito bem, então, olha, quero para já, bom dia a todos, né? E muito obrigado pelo convite. Para mim, eu já tive a oportunidade, numa primeira conversa que tivemos com a Helena e com um conjunto de colegas, de expressar a minha grande satisfação pelo facto de vermos arrancar esta iniciativa, não é? Porque, sendo naturalmente o ICNF a Autoridade Nacional de Conservação da Natureza, a verdade é que estamos conscientes que isto é uma grande responsabilidade e, portanto, consideramos que a conservação quer dizer, não é uma responsabilidade exclusivamente nossa, até porque, quer dizer, sendo a biodiversidade um ativo nacional que tem que naturalmente ser gerido por todos, eu acho que somos mesmo todos chamados a fazer um bom uso dele e se pudermos naturalmente fazê-lo crescer, de tanto melhor. E, de facto, o papel dos insetos polinizadores nas nossas vidas é subejamente conhecido. Estamos a falar de um papel fundamental para a conservação da diversidade biológica, para o funcionamento dos ecossistemas, quer terrestres, quer os terrestres naturais, mas também, quer dizer, na sua ligação com todos os outros sistemas e tudo isto naturalmente está aqui muito ligado à produção de alimentos, portanto há objetivamente aqui um grande interesse, não é? Sabemos que a polinização das culturas agrícolas e a conservação das plantas e dos habitats depende essencialmente desta função de polinização e, portanto, vemos naturalmente também com alguma preocupação estes registros de declínio dos polinizadores a nível global, que tem inclusivamente gerado aqui um conjunto de dinâmicas até de alguma artificialização já da polinização e umas experiências que vamos vendo aí em alguns locais do mundo que nos deixam de facto bastante preocupados. E sobretudo porque percebemos que há um conjunto de atividades que são responsáveis por este declínio, quer dizer que designadamente as questões das alterações do uso do solo, os usos dos fertilizantes e dos herbicidas e muitas vezes até a introdução de espécies exóticas invasoras e portanto, quer dizer, tudo isto ligado também com este flagelo que são as alterações climáticas e portanto percebemos de facto que há aqui uma circunstância que é objetivamente uma circunstância muito difícil. Gostava também ainda de chamar a atenção que este tema dos polinizadores é uma matéria que, do ponto de vista comunicacional, para a cidadão comum é uma coisa estranha, porque quer dizer, nós somos pouco chamados à atenção para a importância dos insetos e em particular dos polinizadores. Há até alguma animosidade em relação a esta matéria e de facto nós dependemos tanto desta função da polinização que carecia aqui de nós próprios do Instituto deveríamos pensar um pouco também numa forma de em conjunto comunicarmos aqui uma mensagem diferente, porque há claramente aqui uma questão que é crítica, que é nesta função da polinização não é possível, apesar das experiências que eu falava há pouco, se começam a ver por aí, a função da polinização claramente não é possível ser substituída por nenhuma evolução, nenhuma solução tecnológica e, portanto, há garantidamente aqui que manter a todo o custo esta função natural da qual todos nós dependemos. Não é? E, portanto, esta rede colaborativa, naturalmente, do nosso ponto de vista, tem claramente um valor muito relevante e nós estamos naturalmente disponíveis para alocar alguns recursos dentro das nossas limitações, mas sobretudo no desenvolvimento do plano de ação a nível nacional, que tenha a avaliação, a conservação, a valorização dos polinizadores e no fundo um bocadinho também ligada àquilo que é a estratégia para a conservação da natureza e biodiversidade 2030, que tem naturalmente aqui também, deve dar aqui, funcionar aqui como um chapéu muito relevante. Não queria perder muito mais tempo, nem gastar muito mais tempo com isto. Gostava de vos deixar esta mensagem também de apoio, de reforço, sobretudo de compromisso da nossa parte e naturalmente dizendo que esperamos que a rede seja mesmo o arranque de uma nova etapa para a proteção dos polinizadores e este envolvimento traga naturalmente aqui resultados que nos permitam a todos ver aqui alguma inversão e portanto é um bocadinho deste
compromisso que vos queria deixar, com um agradecimento também pelo convite e dos votos de uma boa jornada que eu não vou conseguir acompanhar, pelo menos na totalidade, mas quero naturalmente deixar esse agradecimento. Obrigado. Muitíssimo obrigada por todas as palavras e efetivamente também pelo trabalho que já temos vindo a desenvolver nos últimos meses já. Obrigada, então passaria agora a palavra à Helena Freitas, professora catedrática da Universidade de Coimbra e ponto de contacto nacional do IPBES, que fará agora um breve enquadramento internacional da temática. Obrigada, Sílvia. Eu queria também começar já agora a cumprimentar o Presidente do ICNF e todas as pessoas que estão aqui, que já vi que são muitas e fico muito contente. Eu tenho de facto o privilégio de acompanhar a Sílvia, o João e o grupo do Flower Lab. De facto o entusiasmo deles é contagiante também no grupo e no fundo também acompanhei de facto a gênese deste processo, que só foi possível porque teve também um bom acolhimento por parte do ICNF. Portanto, vou-vos contar muito rapidamente, até porque a importância é de facto depois desenharem o processo que vem de seguida, que a Sílvia apresentará, mas era só um breve enquadramento também para mostrar um pouco como é que surgiu, como é que se acentuou e foi possível esta dinâmica, como disse, desde logo pelo bom acolhimento do ICNF, mas de facto no quadro da minha participação mais ativa, agora recente também enquanto ponto focal do IPBES nacional, de facto há uma iniciativa que decorre paralelamente ao IPBES, que é uma chamada Promote Pollinators, que no fundo é uma rede entre países que foi estabelecida em 2016, um pouco resultou, digamos, da dinâmica introduzida pelo próprio relatório de avaliação do IPBES sobre polinizadores, polinização e produção alimentar, que muitos conhecerão, exatamente com a missão de proteger melhor os polinizadores e de facto este compromisso surge de forma paralela, mas sempre muito concertada com o IPBES para de facto impulsionar uma dinâmica internacional e sobretudo promover ou garantir a promoção de estratégias nacionais. E, portanto, acompanhando isso e tendo, de facto, tendo, como digo, este privilégio de ter a Sílvia e o João comigo perto, enfim, conversámos sobre a possibilidade de começarmos também nós a tentar desenvolver, associada ao Promote Pollinators, que foi uma primeira iniciativa que tivemos, que alguns recordarão, tentámos fazer um questionário, fizemos uma primeira abordagem quase que de mapeamento também a partir desta rede Promote Pollinators, e de facto o IPBES tem procurado garantir a progressiva introdução da temática da polinização nos documentos mais relevantes e agora também no quadro da própria Convenção para a Biodiversidade e, portanto, da agenda da década para a biodiversidade. Portanto, é reconhecido também este nível que os polinizadores têm papel vital na conservação da biodiversidade, que todos, em particular que 90% de todas as espécies de plantas com flor em todo o mundo dependem de facto dos polinizadores para a sua propagação. Objetivamente não há biodiversidade sem polinizadores. Do ponto de vista também dos sistemas alimentares, 3/4 dos principais tipos globais de culturas alimentares dependem, enfim, de forma ou de outra, dos polinizadores para a produção, em qualidade e quantidade, e portanto há uma fortíssima vontade de colocar os polinizadores também no quadro pós-2020 e, portanto, quer como no uso sustentável dos polinizadores também enquanto grupo funcional. Portanto, isso implica, de facto, tornarmos mais visíveis as estratégias nacionais e até, de facto, termos mesmo, digamos, targets inscritos para a sua conservação. Portanto, essa dinâmica está em curso. E eu penso que vai vai dar ainda mais visibilidade a esta área que já começa a ter. Portanto, enfim, o que de facto, nesta dinâmica que começou, como digo, integrada a partir do IPBES, percebemos que tínhamos mesmo que tentar pelo menos uma abordagem ao ICNF no sentido de perceber se já poderíamos reunir as condições para ambicionar, começar a estruturar uma estratégia nacional ou pelo menos um plano de ação
com essa ambição. E, portanto, tivemos um bom acolhimento, como aliás já disse o Presidente do ICNF, e, enfim, e começamos de facto aqui, o nosso interesse muito, evidentemente que este processo não pode ser conseguido, nunca seria conseguido sem o envolvimento de imensa gente que trabalha ativamente e com entusiasmo e com muito saber em muitas áreas que são complementares, e portanto esta também é uma oportunidade de facto para criarmos aqui uma dinâmica de rede que é tão importante para esta área, trazendo saberes complementares e tendo, como estamos a ter também, digamos, o apoio da agência que, do ponto de vista nacional, tem responsabilidade, de facto, pela política de conservação. Portanto, eu penso que temos os ingredientes. No plano internacional, para mim é particularmente grato poder fazer depois, digamos, a incorporação daquilo que viemos a fazer também na dinâmica internacional associada ao IPBES, mas na própria, eu penso que agora há também a oportunidade de valorizarmos o quadro conceptual 2020 exatamente com esta também, com o papel dos polinizadores, que é de facto absolutamente essencial. Há imensas, neste momento, sobretudo ao nível dos usos do solo, do restauro de habitats, portanto um conjunto de objetivos gerais específicos que podem realmente melhorar muito aquilo que fazemos, a forma como organizamos os territórios e a própria transição alimentar, que vai também ter em conta claramente esta questão, as novas práticas agrícolas sustentáveis, a agroecologia, etc., tem realmente também aqui um olhar muito atento sobre o papel dos polinizadores. Portanto, eu julgo que estamos num momento nesse aspecto muito interessante e é muito positivo, portanto, que também no quadro nacional tenhamos esta cumplicidade, este compromisso por parte do ICNF. Portanto, neste caso, eu julgo que a Sílvia, a Helena Ceia, portanto, tantos que o João Nunes, portanto, que se envolveram nestas primeiras iniciativas, estão muito entusiasmados. Eu fico muito contente por também poder acompanhar e, no essencial, aquilo que espero realmente é que consigamos imprimir uma dinâmica que de facto contagie também a própria conservação da natureza. Eu penso que os polinizadores têm esta virtude, não é? De facto podem polinizar, podem e através da fertilização cruzada, de facto conseguirmos aqui criar dinâmicas favoráveis também a outros domínios da conservação da natureza. Portanto, aquilo que eu posso, enfim, agradeço desde já também o trabalho que já foi feito e a oportunidade de o acompanhar e, enfim, espero realmente que consigamos fazer deste movimento um movimento crescente em prol dos polinizadores e da conservação da natureza em geral. Obrigada, Sílvia. Obrigada, Helena. Obrigada por esta nota muito importante do contexto também. Pronto, dito isto, eu se calhar passaria a algo um bocadinho mais, passaria à apresentação propriamente dita daquilo que projetamos que será, peço desculpa, tenho que partilhar o ecrã. A rede colaborativa. Eu penso que todos, só um segundo, isto às vezes demora um bocadinho a carregar. Eu penso que todos deveriam estar a ver a apresentação neste momento. Correto? Estamos a ver. Obrigada. Eu vou também colocar o ponteiro, pode ser útil em algum momento, também devem estar a ver. Bem, primeiro agradecer a todos a vossa presença, é excelente ver a receptividade positiva que tivemos ao convite e contar com todos vós hoje naquilo que é uma das primeiras reuniões internas da rede colaborativa. E que tem como objetivo apresentar aquilo que é a nossa ideia de missão e objetivos para a rede e os primeiros passos que gostaríamos de dar no sentido de as alcançar.
Eu não vou perder muito tempo com estas notas introdutórias, primeiro porque todos nós estamos cientes que a perda contínua de biodiversidade que se enfrenta atualmente ameaça a sustentabilidade dos nossos ecossistemas e, consequentemente, a manutenção da própria vida na Terra. E os polinizadores e, consequentemente, os serviços que eles prestam são grupos, é um grupo funcional particularmente impactado por alterações globais que consistem numa panóplia de fatores muito bem representados na imagem que vêem de uma revisão bastante recente e que vão desde, como já foi mencionada, a fragmentação, a perda e fragmentação dos habitats naturais, uma simplificação da paisagem, a alterações mais profundas, como são alterações climáticas ou as alterações provocadas por invasões biológicas, por exemplo. Todos estes fatores representam hoje uma ameaça a este património funcional e sabemos que o afetam de diversas formas, ou seja, afetam a comunidades polinizadoras de diversas formas, através de alterações na sua abundância, mas também alterações na sua composição. E ambos impactam as componentes quantitativas, mas também qualitativas do serviço de polinização. Isto é, hoje em dia, um fato assente. Identificamos impactos diretos, como já foi mencionado também, diretos como são os impactos na produção agrícola, uma vez que 75% das principais culturas para o consumo humano a nível mundial, na realidade, dependem em alguma medida de polinizadores, mas também o êxito reprodutivo daquilo que são as plantas silvestres, presentes em todas as nossas comunidades vegetais. E a redução no êxito reprodutivo das plantas silvestres acarreta impactos indiretos, porque impactam diretamente diminuindo as populações destas plantas, como já foi mencionado, 90% das plantas silvestres dependem de polinizadores para o êxito reprodutivo, por sua vez determinam a disponibilidade de alimento para os polinizadores, afetando consequentemente os polinizadores num ciclo que é tido como um ciclo que se autoalimenta negativamente, comprometendo não só a funcionalidade, o funcionamento dos ecossistemas, como a sua sustentabilidade a longo prazo. O enquadramento internacional foi muito bem feito pela professora Helena. Eu gostava só de terminar com uma nota de que, efetivamente, a produção do relatório do IPBES nesta avaliação temática dos polinizadores é realmente inspirador e é um marco para a criação de várias iniciativas a posteriori, uma delas a Promote Pollinators, mas também a Iniciativa Internacional de Polinizadores e mais tarde a própria necessidade de agir pela parte da Comissão Europeia adota também uma primeira iniciativa da União Europeia sobre polinizadores, particularmente focada em polinizadores selvagens, que é o Pollinator Initiative, em 2018, e que tem como objetivos estratégicos um conjunto de ações a implementar pela União Europeia e pelos seus Estados-membros, para fazer face a este declínio, como é óbvio, na União Europeia, mas num esforço comum, global, para a sua conservação. Ao mesmo tempo de todas estas movimentações internacionais, diversos países começam a atuar internamente, com a construção daquilo que, muitos deles da construção de planos estratégicos, outros de planos de ações concretos focados na conservação dos polinizadores, e como exemplos tem, por exemplo, a apresentação recente em setembro de 2020 do Plano Estratégico Espanhol para a conservação dos polinizadores, ou o exemplo da Irlanda, que já vai no segundo plano de ação, iniciou agora em 2021 o segundo plano de ação para a conservação deste grupo funcional. Como a professora Helena disse, com a integração de Portugal na Aliança Promote Pollinators em maio de 2020, fomos convidados a apresentar os desenvolvimentos desta temática em Portugal, o que nos permitiu, em certa medida, fazer um ponto de situação geral, quer dos avanços, quer das lacunas que identificamos no nosso país. Nesse sentido, aquilo que é visível é que nos últimos tempos registra-se um avanço no conhecimento daquilo que são os nossos polinizadores, e isto faz-se através de inúmeras ações de diferentes tipologias, desde aquilo que achamos que é um marco muito importante, a criação da lista vermelha de invertebrados, com um grupo de trabalho dedicado a insetos, onde se incluem os grupos principais de polinizadores nas nossas regiões temperadas,
até à promoção da recolha de dados em plataformas de biodiversidade, a produção bastante recente, mas são os primeiros passos, a produção de checklists para determinados grupos, quer em Portugal continental, quer para os arquipélagos da Madeira e dos Açores. A acumulação de informação genética em bases de dados, também é extremamente importante para identificações futuras, para assistir nas identificações futuras, desenvolvimento de projetos de investigação em fileiras específicas, com envolvimento, por exemplo, do setor produtivo, e um crescente investimento naquilo que são os projetos de disseminação, que é extremamente importante para criar uma consciência coletiva da importância para a conservação deste grupo funcional. No entanto, identificamos também grandes lacunas no nosso território e que vão desde a falta de financiamento dirigido à temática, que faz com que tenhamos que concorrer com temáticas igualmente importantes, a carência de formação na área da entomologia, isto advém de uma falta de investimento na formação nas últimas décadas, a inexistência de um estado da arte, de programas de monitorização contínuas, de uma visão integrada funcional da biodiversidade, que em certa medida dificulta uma segunda fase, que é esta ausência de informação de base, dificulta-nos o desenvolvimento de soluções que sejam adequadas ao nosso contexto nacional. E por último, apesar dos grandes esforços que se têm desenvolvido nos últimos anos, a disseminação da importância dos polinizadores está ainda numa fase embrionária. Estas lacunas permitem-nos identificar 3 grandes linhas de ação, aquilo que nós consideramos 3 pilares importantes. A científica, porque é importante formar, aumentar o conhecimento sobre os polinizadores, sobre os seus habitats, iniciar programas de monitorização, perceber e identificar as ameaças e desenvolver soluções para os conservar. Ao mesmo tempo, necessitamos de aumentar a consciencialização política para a sua importância. Porquê? Porque necessitamos de redirigir fundos não só para a produção de conhecimento, mas para uma segunda fase, que é a de implementação de ações concretas. E por último, o pilar da disseminação, precisamente porque acho que aceito por todos, é um pilar importantíssimo que o público, a sociedade em geral, tenha esta percepção para que todos caminhemos na mesma direção. A importância dos polinizadores e da polinização está patente na Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade 2020, aprovada em 2018, em particular no eixo 2.1, promover o mapeamento e avaliação da condição dos ecossistemas e melhorar a capacidade de fornecer a longo prazo serviços mais relevantes para o bem-estar humano, em particular por uma ação concreta que indica a necessidade de estabelecer uma rede colaborativa na temática dos polinizadores. Nesse sentido, efetivamente, o Centro de Ecologia Funcional, motivado pela ligação ao Promote Pollinators e pela representação de Portugal nesta aliança, conjuntamente com o Instituto para a Conservação da Natureza e das Florestas, deu os primeiros passos para o estabelecimento daquilo que é a rede colaborativa de avaliação, conservação e valorização dos polinizadores e da polinização. Achamos que este primeiro passo é muito importante para o desenvolvimento de uma iniciativa concertada à escala nacional, para avaliar precisamente, para fazer um estado da arte, perceber quais são as tendências dos polinizadores no nosso território, identificar os fatores que estão envolvidos com o seu declínio, identificar lacunas e definir áreas de atuação prioritárias no nosso país. Após as primeiras reuniões de trabalho com o ICNF, iniciou-se a construção de uma lista de entidades de diferentes tipologias, desde a academia, a administração pública, organizações não governamentais, associações, entre outras, precisamente com uma preocupação de encontrar interlocutores que representem todo o território e também todas as valências disponíveis. Foi também identificada uma comissão de coordenação da rede colaborativa, que neste momento inclui membros... Peço desculpa? Que não tenho tempo para me dedicar a isso. Posso pedir para desligar o microfone, por favor?
Não sei quem é que está a falar, mas pedia para desligar o microfone, por favor. E então, neste momento, a rede, peço desculpa, a Comissão de Coordenação inclui membros-chave que contribuem atualmente para o estudo e desenvolvimento da área científica da entomologia e da ecologia da polinização em Portugal, e como primeira tarefa começamos a trabalhar naquilo que é numa definição de missão e objetivos da rede colaborativa. E aí assim surge a Polinet, a rede colaborativa para a avaliação, conservação e valorização dos polinizadores e da polinização. Tenho que deixar de dizer o nome completo, senão repito-me continuamente. Como todos já tiveram a oportunidade de ler nos documentos que enviamos, a missão pretende promover a conservação dos polinizadores, a sustentabilidade dos serviços de polinização, a resiliência dos ecossistemas, através de uma rede a nível nacional que reúna todas as partes interessadas e que promova aqui a transferência do conhecimento, a formação, a educação ambiental. E acreditamos que esta partilha de experiências permitirá dar os primeiros passos para perceber o contexto nacional e desenvolver estratégias concretas para a sua conservação. Ao reunir toda a comunidade envolvida na temática, a rede tem como principal objetivo promover a partilha de informação, a transferência de conhecimento, mas ao mesmo tempo a rede tem como objetivo desenvolver um plano de ação a nível nacional. E bem como a seguir implementar ações concretas que nele são propostas, envolvendo todas estas partes interessadas no processo assente naquilo que são os 3 pilares que identificamos anteriormente. Assim, após a definição dos objetivos, trabalhamos na lista de instituições e pessoas individuais a convidar em particular, e tentamos aqui ter uma abordagem inclusiva. E endereçamos os convites, aos quais a receptividade foi extremamente positiva, como podemos ver, inclusive, pelo número de participantes que temos hoje. E neste momento a rede inclui membros da academia, administração pública, ONGs, associações de produtores, incluindo assim o setor produtivo, assim como de plataformas digitais, existindo obviamente outras tipologias que serão convidadas em fases posteriores, como são, por exemplo, empresas ou órgãos de administração local. A rede pretende ser um organismo vivo e dinâmico e permitirá, obviamente, a inclusão de entidades em qualquer momento. Ou seja, os membros determinam, em certa medida, o seu grau de envolvimento nas diferentes fases que a rede for tendo. Assim, podemos já dizer que neste momento contamos com 92 membros, que representam 50 instituições diferentes, com uma taxa de adesão de 80%, se bem que temos muitas respostas pendentes ainda, acreditamos que possam aumentar. Que metas nos propomos alcançar a curto prazo, em particular dentro de 1 ano? Primeiro temos que começar por identificar partes interessadas em falta e alargar a rede a entidades de outras tipologias, como já mencionei, por exemplo, municípios e empresas. Necessitamos também de envolver consultores externos internacionais com prática noutros planos que se encontrem já em curso, poderão ser uma mais-valia no nosso próprio desenvolvimento. Iniciar por um inquérito objetivo para identificar e mapear as competências a nível nacional será uma mais-valia também, para percebermos como podemos trabalhar em conjunto. E por último, consolidar a rede, quer a nível nacional, quer a nível internacional, através da sua projeção, por exemplo, através do IPBES ou da Aliança Promote Pollinators. E para isso, efetivamente, estamos a trabalhar naquilo que é a página web, que nos permitirá identificar todos os membros e suas competências. Queremos promover a partilha e divulgação de atividades e projetos em curso, e daqui a pouco convido-vos a partilhar todas as atividades que estejam a dinamizar. Pretendemos também promover aquilo que é a partilha do conhecimento e um trabalho colaborativo. Sabemos que isto não se faz de um dia para o outro, mas acreditamos que à medida que nos vamos conhecendo, este trabalho colaborativo pode ser promovido e pode produzir bons resultados. Criação de uma newsletter de divulgação que possa chegar a determinadas partes interessadas, na qual é importante fazer ações de divulgação e disseminação.
as tais ações de promoção da rede a nível internacional, como apresentações, um dos nossos primeiros objetivos será fazer a apresentação da rede, por exemplo, na Aliança Promote Pollinators. Ao mesmo tempo, toda esta recolha de informação permitir-nos a identificar lacunas a nível nacional que vão ser importantes para, na altura do desenvolvimento do plano de ação propriamente dito. Após a consolidação da rede, que é efetivamente a primeira fase que teremos que atuar, a curto e médio prazos pretende-se desenvolver um plano de ação ao nível nacional. E para tal será construído um outline com diretrizes de pontos cruciais a incluir no plano, assentes nos pilares identificados, assim como, e não nos podemos esquecer, nas diretrizes da Iniciativa Europeia dos Polinizadores. Trabalharemos no sentido de promover um enquadramento financeiro para desenvolver o próprio plano de ação, conjuntamente, obviamente, com o ICNF. O plano de ação será desenvolvido por equipas de trabalho com os membros da rede colaborativa, que será posteriormente apresentado para a auscultação, quer pela rede colaborativa, quer para uma auscultação pública. E em seguida, a médio prazo, pois pretende-se promover o enquadramento financeiro nacional e internacional, eventualmente, para a implementação desse plano de ação. E nessa fase será crucial a identificação e o envolvimento ativo de membros da rede em ações concretas e uma implementação e articulação com as entidades públicas competentes, obviamente, e todas as partes interessadas, reforçando, uma vez mais, parcerias. Necessitaremos também de acompanhar e avaliar, através de um conjunto de indicadores de realização das medidas propostas, de forma a permitir avaliar o sucesso do plano de ação e dar resposta também a compromissos assumidos internacionalmente. Quais são os primeiros passos? Os primeiros passos são efetivamente todos no sentido de consolidar a rede. Esse é o primeiro objetivo. Nomeadamente, a apresentação pública da rede colaborativa, que será efetuada dia 5 de junho, no Dia do Ambiente, acompanhada e será acompanhada de um comunicado de imprensa, o lançamento da rede nas redes sociais, assim como o lançamento da página web, que já está disponível e gostava de vos mostrar dentro de pouco. Achamos importante que se apresente de forma formal a rede colaborativa ao Ministro do Ambiente, para identificarmos aqui um interlocutor que reúna todas as partes interessadas nesta temática. Promover o trabalho contínuo da construção da rede colaborativa de forma inclusiva, realizar então o inquérito aos membros para fazer um mapeamento das competências e fazer uma promoção contínua da divulgação das atividades e projetos em curso na página web e através de todos os canais de comunicação que tínhamos. E pronto, estes são os primeiros passos. Agradeço a vossa atenção e eventualmente gostava de partilhar só rapidamente e de convidar-vos a visitar a página web. Deixem-me voltar a partilhar. Creio que conseguem ver o ecrã. A página web é pollinet.pt e estamos ainda na fase de arranque, ou seja, esta é uma primeira versão da página. Já temos a página de abertura, podem ter acesso a mais informação detalhada, o mapeamento dos membros que temos neste momento. Convidamos a todos os que estejam, que queiram a partilhar as atividades que estejam a promover, podemos partilhá-las aqui também e agradeço a vossa atenção e abri a sessão de questões ou a participação de todos. Não sei se há questões no chat, entretanto não consegui ter acesso ao chat. Obrigada, João, já partilhou o link no chat para quem queira aceder diretamente. E dito isto, temos uma primeira mão levantada, Paula Silva, bom dia. Bom dia a todos e muitos parabéns por esta iniciativa. Não sei se me estão a ver bem. Pronto, sim, eu sou perfeito. Paula Lopes da Silva da Quercos, também está aí uma outra colega da associação, Sandra Pereira, que é bióloga, e
a minha intervenção vinha, por um lado, neste sentido de agradecer também o vosso convite feito à Quercus. Nós temos feito algumas atividades também, sobretudo na área da disseminação, portanto, da importância dos polinizadores. Depois eu vou partilhar aí também o guia das cidades amigas dos polinizadores que temos estado a divulgar e que agradecemos também toda a divulgação que possa ser feita pela rede. E tinha aqui só uma questão relativamente ao plano de ação da rede, portanto, estes grandes objetivos traçados que me parecem sim, muito bem. No entanto, a questão da promoção do enquadramento financeiro, não sei até que ponto é que não deveria começar já, por assim dizer. Ou seja, é claro que nós temos que ter um plano para depois pedirmos, enfim, apoio financeiro, mas a verdade é que estas coisas demoram muito tempo, tanto em Portugal como outros níveis, não é? E estamos a pensar, por exemplo, na União Europeia, e eu acho que era importante começar-se a trabalhar assim que possível para esta finalidade, porque, por exemplo, mesmo a nível do LIFE, por exemplo, poderia haver uma cota, digamos assim, não sei se isto é viável, para este tema dos polinizadores. Portanto, neste aspecto eu acho que isto era muito urgente trabalhar-se, independentemente de se ter já um plano de ação traçado, por causa da morosidade que estas coisas levam. Pronto, muito obrigada. Muito obrigada, Paula, pela intervenção. É uma observação muitíssimo pertinente. Eu tenho que começar por dizer que a primeira reunião que tivemos com o ICNF ocorreu no início deste ano. E entre a primeira e a segunda reunião tudo se desenvolveu até hoje, ou seja, e neste momento o outline que eu mencionei já existe num esqueleto muito bruto, resultado de todas as reuniões que a Comissão de Coordenação já teve. Foi reunindo, porque é um trabalho que não se faz num dia, de um dia para o outro também, há um amadurecimento de todas as palavras, de todas as linhas que serão importantes num futuro plano de ação. Já começamos a colocar todas as ideias no papel, também usando a iniciativa europeia como base, porque tem que haver uma interligação muito grande. Esse outline já começa a existir, ponto 1, e sim, obviamente, durante os primeiros passos deverão já ser no sentido de procura de financiamento, sem dúvida. Sim. Estamos nisso, é o que eu quero dizer. Joaquim, da Aspia. Sim, bom dia. Antes de mais também felicitar a equipa do projeto, ou programa, será mais que um projeto, não é só um programa, envolvendo tantas entidades logo à partida e congratular-nos também de fazermos parte deste processo inicial, na perspectiva da abordagem na educação ambiental e trabalhando em várias áreas ou vários projetos que depois vão sendo desenvolvidos por nós e por outras associações que trabalham no campo da educação ambiental. Um tema que para nós é também muito importante, abordando em vários projetos ou em várias áreas que temos, e nesse sentido o que gostaria de refletir e deixar também aqui em consideração era a importância de podermos fazer uma articulação das atividades no âmbito desta rede que se enquadrem na mesma tipologia, isto é, fazermos um levantamento das atividades que cada uma das organizações tem previstas e podermos articular, porque senão pode acontecer o caso de estarmos a sobrecarregar a oferta quando podemos criar sinergias e organizar atividades em conjunto. Isso tem sentido noutros projetos, noutro tipo de redes, noutro tipo de orgânicas, e vamos buscar o aspecto positivo que considero e que tenho como referência a Escola Azul, portanto a Rede Escola Azul, em que realmente há uma articulação em que todas as organizações têm uma oferta, o que é a sua oferta de atividades, depois os grandes eventos são articulados
e cada um pode contribuir com algo para algum tipo de iniciativa, seja webinar, seja conferência, seja diferentes tipos de atividades. Portanto, aqui era, considero, resumindo, a articulação das atividades para que a oferta seja apresentada de forma articulada ou por regiões e não incidir as ofertas todas só numa região e outras regiões não ficarem mais carentes. Portanto, conseguirmos ter um panorama e planificarmos as atividades. Obrigado. Obrigada, Joaquim, pela observação e pela intervenção. É sem dúvida uma observação interessante e hoje em dia é muito fácil, efetivamente, coincidirmos atividades. Eu diria que na próxima semana estaremos todos a trabalhar e a concorrer uns com os outros, por exemplo. Mas sim, eu acho que se pode trabalhar nesse sentido. E se houver uma articulação e uma divulgação interna das atividades que estão a ser projetadas, a planificação de novas atividades pode ser enquadrada de forma a não se sobrepor ou a complementar o que está a ser desenvolvido. Sim, obrigada. Mas alguém gostaria, não é preciso ser questões, também podem fazer alguma intervenção. Não temos nada no chat. Eu posso fazer uma... Claro que sim. Era a propósito desta questão só do financiamento, que evidentemente que é uma preocupação também que temos desde a primeira hora, até porque estas dinâmicas evidentemente que têm também que ser de alguma maneira apoiadas, não é? Portanto, temos muita consciência disso e temos também expectativa que isso surja não só das diferentes iniciativas com certeza que podemos ter, mas que eventualmente até, se tivermos dinâmica que o justifique, que haja, digamos, até politicamente também aqui uma intenção mais explícita e também traduzida dessa forma por parte até, enfim, foi a primeira abordagem que fizemos ao ICNF, também era no sentido de termos alguma possibilidade de ter digamos, um seed money, não é? Um financiamento assim de base que nos permitisse também alimentar, sobretudo, esta dinâmica de instalação da rede. De todo modo, também percebo que exista uma necessidade de perceber a dinâmica e, de facto, se conseguirmos, de facto, também justificar esse progresso, não é? Portanto, eu também tenho essa expectativa e percebo que isso seja uma preocupação e claro que também é para nós, mas eu também tenho a expectativa que a própria dinâmica e a cooperação que sejamos capazes de concretizar, que também que acabe por alimentar as oportunidades a vários níveis e, portanto, essa também é a expectativa que tenho. Por exemplo, aqui no caso da Quercus, esta ideia enfim, que tem sido muitas das cidades amigas dos polinizadores, admitimos até que esta rede possa ter enfim, alguma interação com a administração local e com os municípios portugueses e até concertar algum tipo de atividade mais que seja mais planeada e, portanto, e que seja de facto devidamente apoiada. Portanto, estou de acordo que desejavelmente estas iniciativas devem ser apoiadas desde o início, não é? Mas, enfim, também aqui há um compromisso que, se as coisas correrem bem, como espero e desejo, é provável que também que essas oportunidades surjam, não é? Portanto, era só esta nota. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Mas sim, desde o momento em que tivemos a primeira reunião com o CNF, efetivamente, uma das principais questões é o financiamento, porque tudo dá trabalho. Ok, obrigada. Entretanto, também gostaríamos de vos perguntar ou de vos pedir, eventualmente, para partilharem qual é a expectativa que, como representantes de uma dada entidade, por exemplo, possam ter desta rede. Já ouvimos aqui, quer o Joaquim, quer a própria Paula também, já manifesta, as intervenções manifestam uma certa expectativa. Que expectativa terão da rede? E de modo... Sim, João, por favor.
Sou eu, Moitinho, António Peço desculpa. Moitinho Rodrigues. Olá, tudo Olá, bem? bom dia. Bom Eu dia. só gostaria de fazer uma pequena intervenção. Primeiro, Claro. felicitar, enfim, este projeto, este programa. Acho que é muito importante, não só a nível nacional como a nível mundial. Tudo que tem a ver com preservação de insetos polinizadores é importante. Mas dizer uma coisa que me parece também que tem que ser equacionada neste programa, que tem a ver com a sensibilização das populações, principalmente dos jovens, para a necessidade de preservar estes insetos, os insetos em geral e principalmente estes insetos polinizadores. Sabemos que muitas vezes há pessoas que têm fobia por insetos, há todas aquelas campanhas de eliminação das vespas asiáticas, tudo isto são ações que muitas vezes as pessoas não conseguem perceber em que consistem e naturalmente vão confundir a população. Fala-se também na necessidade de, enfim, o consumo de insetos, o futuro poderá passar por aí, aliás, como já acontece em muitos países, principalmente países asiáticos, e portanto era bom que este programa também tivesse alguma coisa que permitisse educar as populações, principalmente populações jovens, crianças que estão na idade das escolas, na idade escolar, para a necessidade de preservarem os insetos, perdermos esta fobia por insetos. Os insetos picam, desde o mosquito até a abelha, até à vespa, não se consegue perceber o que é uma vespa e o que é uma abelha, e portanto acho que era importante também focarmos um bocadinho. A investigação é fundamental, sem dúvida, mas a educação das populações, logo desde a tenra idade, é fundamental também. E neste sentido, dizer que nós vamos comemorar o Dia Mundial da Abelha, agora no dia 20 de maio, estou a falar em nome do CCAB, do Centro de Competências da Apicultura e da Biodiversidade, e vamos incidir exatamente sobre também a polinização e os polinizadores. E porquê que eu trago isto aqui? Porque nós temos esta iniciativa articulada com a FNAP e efetivamente temos recebido solicitações por parte das escolas para que esta ação decorra em horário das escolas, para que eventualmente os miúdos, não só das escolas, mas também dos agrupamentos escolares, para que esta ação decorra em horário letivo, de forma a que eles possam eventualmente encaixar nas atividades letivas esta divulgação, esta comemoração do Dia Mundial da Abelha. Portanto, era só este comentário, desculpe, mas só para dizer que, além de toda a investigação que é necessário fazer, além da importância, temos que sensibilizar as populações, logo a começar pelos jovens, de que os insetos não são todos iguais, há insetos que se podem comer, os insetos não são tão agressivos, como alguns até são fundamentais, como é o caso dos insetos polinizadores, e, portanto, desmistificar um bocadinho esta má ideia que existe junto à população, pelo menos que alguma população, que os insetos são negativos. Concordamos plenamente consigo. A intervenção é extremamente importante e relevante. Tanto que, efetivamente, definimos 3 pilares. O pilar do conhecimento, de investir na investigação, o pilar da ação, ou seja, tomar medidas concretas para conservar, e o pilar de disseminação, educar as pessoas para a importância, e como diz, não só para a sua importância, mas para toda a diversidade que nós temos à nossa volta e a diversidade funcional também, é óbvio. Sim, muito obrigada. Agora temos várias mãos no ar, eu não sei qual é a ordem, por isso vou passá-las pela ordem do meu ecrã, e se faltar alguém, chegaremos lá. Por favor, digam algo. Ernestino, eventualmente, primeiro. Olá, muito bom dia a todos. Olá, bom dia. Queria saudar a criação deste projeto, que considero extremamente importante. De facto, em Portugal, e como o António disse há pouco, há muito pouca informação que chega ao cidadão. O cidadão comum precisa de colaborar e, felizmente, na última década, as plataformas digitais, a criação de grupos no Facebook, e também destaco aqui a criação de alguns eventos que foram bastante marcantes em Portugal, dos quais o TAGIS e outras organizações participaram, como os Insetos Sem Ordem, Borboletas Através do Tempo, etc., fizeram chegar informação sobre a biodiversidade, sobre alguns conceitos de ciclos de vida, a importância para os ecossistemas dos insetos, etc. E neste momento eu sei que há uma maior informação junto do público. Esta plataforma, de certeza que vai, para além da componente técnica operacional de identificação de problemas nos ecossistemas, nas diversas espécies e grupos, vai chegar, se calhar, a um grande número
de pessoas que podem ajudar de facto a conservar. Eu, só para vos dar um pequeno exemplo de alguns livros que publiquei, quer de insetos, quer o último de anfíbios e répteis de Portugal, quer na cidade onde eu vivi junto à cidade do Porto, quer agora em Boticas, na região do Barroso, onde me encontro, cada vez que abro um livro, ofereço um livro a um cidadão comum, normal, as pessoas ficam estupefactas por haver tanta diversidade em Portugal. Isso o que é que quer dizer? Quer dizer que há muita falta de informação, vai havendo, como eu disse, felizmente vai havendo cada vez mais, e sei que esta plataforma, de certeza que para além da componente científica, vai identificar e tentar resolver alguns dos problemas da conservação dos polinizadores, que vai chegar ao grande público. Só para fechar, neste momento, como devem saber, na região do Barroso há uma grande guerra com a mineração, com alguma mineração. Eu estive a ler o estudo de impacto ambiental de uma mina de lítio e encontro muita ou quase nula informação em relação à biodiversidade e nomeadamente aos polinizadores. E sei que as pessoas, quer aqui na região, quer em geral, o cidadão comum não sabe da importância que, especialmente os polinizadores e outros insetos, predadores, todas as cadeias alimentares, tem o impacto que tem na natureza, o impacto que tem nas suas culturas, o impacto que tem na qualidade dos ecossistemas, qualidade do ar e etc. Portanto, eu vejo muito pouca informação e fico preocupado que se queiram implementar projetos de penso que centenas de milhões de euros, que não iriam ficar em Portugal, obviamente, isso é outra parte do problema, mas todos os impactos desta temática da mineração bastante impactante na paisagem, nos ecossistemas, parece que está a ser um pouquinho esquecido. Algumas componentes cruciais e eu estou agora voltado aqui pela plataforma também para mais sensibilizado até para a questão dos polinizadores. As pessoas em geral têm a noção de que há menos borboletas nas paisagens, há menos abelhas, mas penso que não sabem ainda o risco que nós corremos da perda dos polinizadores, como a Sílvia disse e outros oradores já disseram, que será de facto muito preocupante para a humanidade, se nós viermos a perdê-los, uma vez que dependemos também da produção agrícola, etc. E era só isso. Eu atualmente estou a viver, em definitivo, na região de Barroso. Fico feliz porque vivo aqui rodeado de montanhas, onde há muito objeto de estudo e ainda há bastantes polinizadores. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigada, Ernestino. Devo dizer que o seu livro de borboletas é inspirador para mim. Pronto, só essa nota. Muito obrigada. É para todos, é para todos. É para todos, sim. É uma coisa muito pioneira. Se calhar passa a palavra ao Rui Figueira. Muito bom dia. Olá, bom dia. Gostava antes de mais de dar os parabéns pela criação desta rede colaborativa, que me parece muito pertinente e importante no momento em que aparece. Fazer um comentário sobre a questão do financiamento. É seguramente importante para dinamizar as atividades, mas não esqueçamos que aqui estamos a reunir as competências e as capacidades destas pessoas. E isso é o mais importante e, portanto, é isso que temos que valorizar e é isso que temos que demonstrar quando vamos, então, garantir esse seed money ou outro financiamento que vai permitir pôr a rede a funcionar. Sobre a expectativa que temos para a rede, nós, de facto, a expectativa que temos é poder contribuir para ela. É exatamente esse o nosso papel e o trabalho dos BIF é de garantir que os meios para a partilha da informação entre os vários parceiros da rede acontece. E, portanto, esse é o nosso desempenho, é o nosso compromisso com a rede e esse compromisso vai ao nível de podermos trabalhar convosco proximamente, fazendo inclusivamente a formação para que a organização dos dados se faça, a sua mobilização se faça a partir das fontes. Lembre-se que há muita informação que está em papel, está em fontes analógicas e com algum esforço pode ser tornada digital e partilhada para o mundo, que é isso que os BIF permite. E lembrar também que, através dos BIF, podemos conseguir informação do mundo inteiro para Portugal. Ou seja, a informação foi recolhida por instituições do mundo inteiro. E, portanto, esse é o nosso papel, estarmos disponíveis para colaborar convosco, para garantir que essa partilha de informação acontece em momento útil e, por exemplo, se aparecerem registros de espécies invasoras que são preocupantes em novas localizações, garantir que essa informação está imediatamente disponível para que motive a ação. Portanto, era só o comentário que eu tinha para hoje.
Muito obrigada, Rui. Falou de uma coisa que é extremamente importante e pode até ser inovador, porque os registros analógicos podem nos dar acesso à informação e algum registro temporal, porque uma das falhas de informação que nós temos é um registro temporal no nosso país. E recuar no tempo pode ser possível através desse registro, por exemplo. Obrigada. E obrigada por esta vontade realmente de integrar e de querer ter uma participação ativa. Ruben, eventualmente? Bom dia. Olá, bom dia. Eu roubo muito pouco tempo, Ruben, na Universidade de Coimbra. Só queria dizer que fiquei muito feliz quando soube que esta rede estava a ser formada e acho que vai ser muito importante, porque já tinha sentido até em consórcios europeus grandes, onde se vê que muitos países estavam organizados, e em Portugal, se fizéssemos uma pesquisa por polinizadores, víamos muitas ações muito interessantes, mas não existia esta estrutura orgânica que junta, muito generalista, e que junta todos os interlocutores e que faz muita falta. Portanto, eu penso que em termos de expectativas, tenho a certeza absoluta que vão surgir muitas atividades e informação e que vai ser muito útil. Mas mesmo que não surgisse, só o facto de estarmos organizados, penso que tem só por si um interesse muito grande, porque realmente juntos somos mais fortes, por isso penso que tem tudo para correr muito bem. Parabéns. E complementando o que estás a dizer, Ruben, efetivamente isso sente-se porque na aprovação de determinados documentos públicos noutros países, às vezes a articulação é muito mais fácil, precisamente porque existe uma organização interna. Sem dúvida. E eventualmente podemos também ser facilitadores na organização no nosso país para esta temática em particular. Sim, obrigada. Ofélia? Bom dia a todos. Olá, bom dia. Já todos disseram, mas não quero mais voltar a repetir, parabenizar-vos pela esta iniciativa que eu acho que é extremamente importante e fundamental, que é juntarmos a todos numa coisa que é tão importante, que são os polinizadores. Efetivamente, muita coisa já foi dita e que eu concordo com tudo. Há muita coisa que nós podemos fazer e há coisas que de facto são impactantes. Algumas que eu já tentei fazer, um bocadinho sozinha, mas de certeza que agora em grupo vamos conseguir. Por exemplo, em 2017 foi lançado um livro que é o No Biz, No Life, foi entregue a todos os membros da ONU, que disputou também algumas decisões acerca dos polinizadores, porque é o desconhecimento, há muita gente que de facto não sabe. Esta questão também já tentei fazer, mas depois acabou por ficar na gaveta, inclusivamente com alguns colegas da parte das artes, que era livros mesmo vocacionados para as crianças, para as escolas, alertando precisamente para esta situação dos polinizadores, da importância dos polinizadores, porque de facto muitas pessoas desconhecem. Portanto, há uma série de iniciativas que de facto, se calhar, muitos de nós já pensámos separadamente e que agora, estando em rede, vai ser muito mais fácil fazê-las. Portanto, e aquilo como já tinha referido a Sílvia, de passarmos de facto um documento Excel, seja o que for, qualquer coisa em que nós partilhamos entre todas as ideias, se calhar é fácil. Por exemplo, uma iniciativa que vale o que vale, que não é assim tão científica, eu estou muito mais ligada à parte da apicultura, à parte do pólen apícola, portanto, é nessas áreas que eu estou muito ligada. Portanto, uma coisa que nós estávamos a começar, mas depois veio a pandemia, que era, por exemplo, no Dia da Abelha, tentar organizar uma corrida, porque há muito aqui esta ideia das pessoas participarem muito em corridas, em que iria tudo com uma t-shirt às rixinhas pretas e amarelas. Podia até ser organizado em vários pontos do país. Portanto, eu já estava a tentar organizar até com pessoas dessa parte. Portanto, eu acho que era uma coisa muito impactante e que chamava muito a atenção, porque são coisas que são noticiadas. De repente, num dia, nós víamos imensa gente na rua a correr, a praticar desporto e com o mote de No Biz, No Life, por exemplo. Portanto, eu acho que há aqui uma série de ideias que nós, estando todos juntos, acho que de certeza que vamos fazer um excelente trabalho. Como todos dizem, haja financiamento, não é? Obrigada. Concordo efetivamente que às vezes pequenas ações podem fazer uma grande diferença. Eu recordo-me há pouco tempo dos prados que não se cortam, por exemplo, e tem um impacto às vezes maior do que aquele que estamos à espera.
Sim, concordo, sim. Eu gostava de dar a palavra, mas eu não sei o nome, peço desculpa, só sei que é B. Oliveira. Peço desculpa. Obrigada, Bárbara Oliveira. Bárbara, prazer, Bárbara. Da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária. Portanto, eu gostaria de partilhar convosco, de facto, aqui o nosso interesse em acompanhar este projeto, esta iniciativa, que, do nosso ponto de vista, como Autoridade Fitossanitária Nacional e entidade que, de facto, no contexto da autorização de produtos fitofarmacêuticos, um dos fatores reconhecido como podendo ter impactos negativos na polinização, através de impactos diretos ou indiretos sobre polinizadores e outros organismos úteis, temos, portanto, uma necessidade permanente de obter informação real sobre a evolução deste importante grupo. E, portanto, vendo que do projeto faz parte também esta monitorização, nós vemos com muito interesse e expectativa poder, de facto, acompanhar esta informação que nós reconhecemos que ou está dispersa e, enfim, não cobre todas as nossas preocupações e, portanto, é necessário recolhê-la e centralizá-la de alguma forma, ou de facto não existe e, portanto, há uma necessidade muito grande de que possamos associar o processo decisório e a avaliação que é feita de facto aos produtos e ter a nossa realidade nacional e, portanto, de facto é extremamente importante para nós neste contexto ter esta informação e portanto, acompanhar todo o trabalho que possa vir a ser feito visando conhecer e monitorizar o Estado nacional relativamente a polinizadores. Portanto, parabéns pelo projeto, de facto, é um projeto complexo, é um projeto muito ambicioso, me parece-nos. Nós também temos um plano de ação nacional para o uso sustentável de pesticidas. Uma das componentes e ações e preocupações é também aqui a proteção dos polinizadores e, portanto, certamente poderemos de alguma forma concorrer ou utilizar em benefício de todo este nosso processo e da nossa atividade os resultados da vossa rede também. Muito obrigada. Vai ser extremamente importante trabalharmos em conjunto precisamente nessa tipologia de ações, ou seja, nessa área temática, porque vai ser importante complementar um plano de ação com o outro, efetivamente, estarmos em estreita articulação. Muito obrigada. Se calhar passava a palavra à Patrícia. Patrícia Tiago, olá, bom dia. Olá, bom dia a todos. Antes de mais, e claro que não podia deixar de dar os parabéns à Silvia e a todos os que têm estado envolvidos com a criação desta rede, acho que é de facto muito relevante. Queria deixar aqui também, e claro que estarmos aqui presentes já mostra isso, a nossa disponibilidade para vos apoiar em tudo. A plataforma do Biodiversity for All está disponível para ser usada e, aliás, já está a ser usada por muitos dos investigadores e das pessoas, porque é de facto uma plataforma para o cidadão, pelas pessoas que estão aqui hoje presentes. Foi muito referida a questão do cidadão e é de verdade que é mesmo muito importante pôr as pessoas em contacto direto com os polinizadores e, no fundo, também a contribuírem com registros. Queria só deixar aqui uma nota que a ciência cidadã é ainda mais do que disseminação, ou seja, não tem só a parte da disseminação, mas a componente científica também tem que estar presente e, portanto, é relevante também. Estes dados podem contribuir para a ciência e são importantes para os investigadores, mesmo quando recolhidos por cidadãos e que vão, no fundo, claro, aprendendo com a própria atividade em si de recolha de informação. Dizer que a nossa ligação com o GBIF é muito forte e, portanto, claro que estaremos sempre a trabalhar e estaremos sempre a contribuir com os dados também e com essa informação para a importante rede que é o GBIF a nível mundial. E só dizer que, para quem não saiba, portanto, o Biodiversity for All é neste momento o nó português de uma rede muito grande, que é o iNaturalist, que é uma plataforma americana,
que de facto eles próprios estão a tentar ter cada vez mais nós locais, porque de facto faz muito mais sentido, é muito mais fácil nós conseguirmos contribuir para criar uma comunidade ligada a estas questões da ciência cidadã, estando diretamente em contacto e não sendo apenas o Biodiversity for All no fundo, dono dos seus dados, ou seja, nós temos capacidade para vos disponibilizar a informação que necessitem e também o fazemos através do BIF, portanto, só para dar-vos aqui uma ideia e mostrar-nos completamente disponíveis para aquilo que precisem da nossa parte. Muito obrigada, Patrícia, e obrigada pelo contributo. A menção à ciência cidadã, e concordo plenamente, vai além daquilo que é uma atividade de disseminação e acredito que possa ser uma articulação extremamente importante e produtiva com esta dupla vertente de poder contribuir com dados e educar, mas ao mesmo tempo ensinar de uma forma muito mais profunda. Obrigada. Mário Reis, olá, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos e obrigado a todos. Só queria dar aqui uma pequena nota da questão do financiamento que se está a levantar. Parece-me um pouco cedo demais, pelo seguinte, e seguindo até o que o Rui Figueira já adiantou e que quase que eu deixava de ter que falar, mas como eu gosto sempre de dizer alguma coisa, cá estou. Esta rede colaborativa está prevista no plano de ação, portanto foi algo que foi previsto na Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade e está previsto como uma medida específica do plano de ação dessa estratégia. Portanto é isso que estamos aqui a montar com estes elementos todos, é nesse sentido. E como já foi, o Rui chamou a atenção disso, o que é que se pretende com a rede? Juntar as competências, juntar o conhecimento, juntar os interesses, para ver o que é preciso fazer. E nesse sentido, o financiamento virá a seguir. Desde logo porque há aqui uma questão que seria, por exemplo, nem para tudo é preciso financiamento. Há coisas que são até diminuição de financiamento. Nós vemos muita utilização, muito gasto em questões que têm efeitos perversos naquilo que queremos. E se conseguimos passar a mensagem para não fazer esses gastos, desde logo estes cortes muito em alturas indevidas e que levantam problemas, é logo algo que até depende menos de financiamento e mais de poupança do financiamento ou de mudança. Haverá vários eixos quando estabelecermos as prioridades, o tipo de coisas que queremos fazer, que será originado deste grupo, aí sim começamos a ver o que é que poderá, a que fontes de financiamento poderemos recorrer. Desde logo a agricultura tem financiamento que não se compara à conservação da natureza e do ambiente e portanto será algo onde recorrer. Para questões mais ligeiras, diria, poderemos ter o fundo ambiental, poderemos ter inclusivamente o POCUR para coisas que sejam estruturais, mas aí depende sempre não é gastos para polinizadores, temos que lhes dizer que tipo de candidatura é que eles podem abrir, que tipo de aviso para candidaturas podem abrir. Portanto, há um trabalho prévio, que é o trabalho de saber o que é que nós vamos precisar de fazer. E isso é o importante. Onde é que queremos gastar dinheiro? Onde é que queremos que deixem de gastar dinheiro, por exemplo? E só para vos dar um exemplo, eu acho que nestes últimos momentos, apesar de tudo, estas redes sociais funcionam de alguma forma e a atuação das pessoas, a ciência cidadã, é extremamente importante porque leva também ao aumento de participação. Quem se dedica a uma questão destas aumenta o seu nível de participação cívica, o seu nível de exigência cívica. E daquilo que temos visto em jornais até generalistas, tem aparecido ultimamente esta forma de câmaras que deixam de fazer cortes naquelas alturas e disso fazem propaganda como sendo uma coisa boa e qual é que é o objetivo. Portanto, temos aqui algo que está a funcionar de alguma forma sem grande financiamento.
Obviamente, eu não estou a dizer que as coisas se fazem sem financiamento, não é isso. Agora precisamos de, primeiro, perceber quais são os eixos que queremos atacar, entre aspas, para depois identificar, no âmbito da rede, não estou a dizer que seja depois, mesmo no âmbito da rede, mas em primeiro passo na linha cronológica, está a identificar o que é que queremos fazer, e estabelecer as prioridades do que é que deve ser feito primeiro ou depois a seguir. Depois temos um manancial, direi eu, não é assim tão manancial, mas desde questões estruturais com o POCUR, questões do fundo ambiental, alterações ao quadro comunitário de prioridades, ao PAF, na PAC, os LIFEs serão mais complicados para uma questão destas, porque são desde logo algo limitativos e vocacionados para a rede Natura, e este caso é um caso que não é... É a questão que aqui se justifica mesmo. Esta questão não é uma questão mera de conservação da natureza ou de proteção de valores naturais. É uma questão muito ligada ao nosso modo de vida, à nossa qualidade de vida, ao número de habitantes que queremos manter no planeta. Obrigado, não vou demorar muito mais tempo. Obrigado a todos. Sim. Obrigada, Mário, pelo enquadramento também. Devo dizer que sim, concordo plenamente com inclusive na iniciativa Promote Pollinators, estamos a começar a questionar, porque muitos dos planos são muito focados naquilo que é a conservação, checklists de espécies ameaçadas, dirigir os focos para espécies ameaçadas, mas é preciso, efetivamente, é preciso fazer esse trabalho também, mas é preciso perceber da perspectiva funcional, começar a incorporar aquilo que é a perspectiva funcional e o impacto naquilo que são outros elementos da cadeia. Porque a perda dessas espécies tem impactos naquilo que são as comunidades naturais, que por sua vez, e na produção de alimento, ou seja, nos nossos setores produtivos, em todos os nossos setores produtivos. Por isso sim, e essa preocupação começa a estar patente também em todos os grupos ligados à conservação dos polinizadores nas iniciativas internacionais também. Quanto ao financiamento, só ver se eu percebi bem, a Paula efetivamente mencionava, não mencionava especificamente financiamento para o trabalho da rede, mas sim da perspectiva global depois da implementação das ações, e efetivamente uma coisa é a construção de um plano de ação, depois é a implementação desse plano de ação, e a implementação desse plano de ação, como já foi dito, isto não é um projeto, isto é uma espécie de programa, é uma rede. Depois terão que haver múltiplos projetos para a implementação das várias ações que são propostas no plano. E aquilo que também é importante é que a rede consiga encontrar esses enquadramentos financeiros e auxiliar naquilo que são alternativas para obter apoio financeiro, ou seja, encontrar alternativas para concorrer a esse apoio financeiro. Acho que me fiz bem entender. Como é óbvio, existem também o próprio trabalho de gestão da rede e o próprio trabalho de comunicação e de disseminação requer tempo e requer uma aposta. A criação do plano de ação também requer envolvimento de muita gente, porque terão que haver grupos de trabalho e terá que haver a construção de um plano que também vai implicar alguma fonte de financiamento para o construir, porque não é um documento de 5 páginas, mas eu penso que tudo isto também se constrói, ou seja, não é de um dia para o outro, estamos a fazer o caminho e chegaremos lá, acredito que chegaremos lá. E se calhar agora passava a palavra à Carmo. Olá, Carmo, bom dia. Olá, muito bom dia, muito obrigada também desde já pelo convite. Para fazer parte desta rede. A Sílvia conhece bem o trabalho que o COTM tem estado a fazer com a questão do projeto Polimax, e eu queria só dar aqui um bocadinho também essa experiência, uma vez que se falou muito aqui da questão da sensibilização para o público em geral, e eu gostava de partilhar que aquilo que a gente tem conseguido com o Polimax é uma sensibilização para o setor agrícola também, e acho que isso também é bastante importante. Portanto, neste projeto, e de uma forma muito geral, o que nós temos estado a fazer é fazer ao fim e ao cabo um levantamento. Está aí o Rafael, que eu sei que ele está aí melhor do que eu, pode falar sobre isso,
Mas, portanto, o levantamento dos polinizadores que existem nos pomares e o trabalho que eles fazem e a importância que este trabalho tem para a produção frutícola, essencialmente frutícola. É um projeto que abrange 3 culturas, a pera, a maçã e a cereja, portanto no oeste, e a cereja na beira interior, na beira interior, na Cova da Beira. E o que é interessante é que nós o que temos conseguido com este projeto é realmente mostrar precisamente também aos produtores a importância que os polinizadores, eles sabem que precisam de polinizadores para as suas culturas, mas não sabem às vezes o que é que existe no pomar, não é, que os ajuda nisso. E tem sido muito interessante porque temos conseguido coisas tão extraordinárias como é ver os produtores, por exemplo, a colocarem ninhos, eu não sei se é assim o termo certo, mas a criarem estruturas para que os insetos se instalem nos pomares, portanto a criarem sítios onde eles possam habitar. E isto é bastante interessante, isto mostra que os produtores também estão sensibilizados, que há uma agricultura que trabalha muito esta questão, que estas questões da sustentabilidade é cada vez mais uma preocupação também do setor agrícola. E o que nós temos conseguido com este projeto é precisamente isso, sensibilizar e também mostrar, e há também aqui então este trabalho também que é importante fazer não só para a comunidade geral, mas também para a questão do setor agrícola. Eu só queria deixar aqui um bocadinho esta partilha, estão aqui vários parceiros do projeto, a engenheira, a professora Joana Godinho, o engenheiro Rui de Sousa, que também está aqui, e que tem feito este trabalho connosco, e também dar aqui um bocadinho este testemunho. Portanto, eu acho que é muito importante, eu acho que acima de tudo aquilo que já aqui foi dito, que é que podermos criar aqui realmente uma plataforma comum que junta realmente várias iniciativas sob diferentes óticas, para diferentes públicos. Eu acho que pode ser realmente bastante interessante e pronto, e mais uma vez chamar a atenção realmente para aquilo que é importante, que é a questão realmente dos polinizadores e da importância que eles têm nos mais diversos setores de atividade e nos mais diversos âmbitos da nossa vida. Muito obrigada. Obrigada, Carmo, pela partilha. É efetivamente um contributo importante e é um bom exemplo de uma campanha de sensibilização diferente, mas extremamente importante também. Agora, se calhar, passava a palavra a Tiago Silva. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Da Associação Nacional de Produtores de Milho e Sorgo. Portanto, agora começa aqui o setor agrícola a intervir. Portanto, para dar os parabéns, de facto, por esta iniciativa, acho muito relevante e, de facto, registar o interesse do setor agrícola em estar neste tipo de plataformas. A Ampromis, que possui um campo experimental em Cruz, com cerca de 15 hectares, no qual temos uma colaboração com a FNAP, portanto, com a Federação dos Apicultores, e colocámos lá 8 colmeias e temos uma série de faixas biodiversas e, portanto, no fundo era já disponibilizar esse centro experimental para o que o projeto entendesse. Nós depois também realizamos anualmente um dia de campo para transferência de conhecimento, em que participam cerca de 300 a 400 pessoas e, portanto, acho que podíamos já este ano pensar em fazer lá uma ação juntamente com a rede de promoção, porque, como a Carmen disse, de facto, a sensibilização dos agricultores é grande, mas nunca é demais em apostar na transferência de conhecimento. Também a Ampromis assegura atualmente com o INIAV o secretariado do Centro Nacional de Competências das Alterações Climáticas, que foi um centro de competências criado em 2019. Agora o nosso plano de ação foi muito penalizado pela Covid, tínhamos uma série de reuniões presenciais que não se puderam realizar. A Universidade de Coimbra, portanto, faz parte deste centro. A professora Helena Freitas deu-nos o prazer de estar na assinatura deste protocolo e, portanto, temos todo o meio académico e científico neste centro de competências. Eu tomei a liberdade de acrescentar o e-mail da Sílvia Castro à base de dados e, portanto, é que também aqui uma parceria interessante que podíamos vir a fazer, agora passando esta fase do Covid, e, portanto, estreitar aqui relações e, portanto, era nestas duas vertentes que eu intervinha. Muito obrigado. Muito obrigada. Sem dúvida, uma parceria também muito importante, concordo. Obrigada. António? Olá, bom dia. Olá, bom dia. Sou eu, não é? Sim, sim, sim. Olá, muito bom dia. António Nofres Soares, o Grupo de Biodiversidade dos Açores, CE3C, Universidade dos Açores, apesar de estar distante, não quero deixar também de cumprimentar a minha universidade, a Universidade de Coimbra, não é? Me formei como biólogo aí, mas em particular cumprimentar a Sílvia e os produtores deste projeto, este interessantíssimo projeto.
Agradeço o convite por fazer parte desta rede. Ora bem, o meu contributo é muitíssimo rápido, apesar do pontapé de saída desta rede já estar dado, e muitíssimo bem, portanto estão lançados o pólen deste projeto, não é? Vamos ser um pouco os polinizadores desta atividade agora para o futuro. E eu diria, relativamente a potenciais deliveries a curto, médio prazo, eu desafiaria a Sílvia e a todos os que estão a participar nesse projeto, aliás, talvez na sequência do projeto Porbiota que está a decorrer, que nós pudéssemos fazer um check de todas as espécies que efetivamente vão ser referenciadas para Portugal, possamos dizer aquelas que são efetivamente as espécies polinizadoras. Eu trabalho com um grupo que são os predadores, que visitam também as flores, quando vão buscar complementos alimentares como o néctar, também transportam pólen. Seria muito interessante numa primeira forma do grupo manter-se unido, vão se manter seguramente unido, não tenho dúvida disso, que nós pudéssemos fazer também um pequeno trabalho em que nós pudéssemos, em cada um dos grupos, provavelmente temos imensa gente de grupos taxonómicos também variadíssimos, ou nas aves, ou nos insetos, ou noutros grupos, que possam, digamos, provavelmente referenciando alguma bibliografia, dizer se, senhor, este inseto que existe em Portugal constitui-se como um potencial polinizador. Muito provavelmente o ministro não vai querer detalhes técnicos sobre o nosso projeto, mas vai nos fazer perguntas, então quantos polinizadores em Portugal existem, que grupos taxonómicos é que eles existem, perguntas assim muito simples que possa depois ajudar a desenhar políticas de investigação e ciência. Portanto, seria ser o nosso primeiro desafio. Cada um de nós nas áreas consegue facilmente dizer onde estão os polinizadores e nós termos essa informação em base de dados e que poderá ser, quem sabe, o nosso pequeno primeiro trabalho, publicação em conjunto. Esta é a minha contribuição para já. Obrigada, António. Se entramos na parte funcional, é a parte que eu mais gosto. Até porque visitar uma flor não quer dizer que seja um polinizador. Mas sim, é uma ideia muito interessante, acho que a podemos amadurecer. Eventualmente vou contactá-lo depois, está bem? Obrigada. Não sei se mais alguém gostaria de intervir. Acho que o que foi aqui dito no chat foi sendo mencionado em geral. Já temos aqui Carlos. Sim, olá, bom dia. Bom dia. Não quero ocupar-vos muito tempo, mas não poderia deixar naturalmente de vos cumprimentar e de dar os parabéns por esta iniciativa, cumprimentar todos e por isso acho que já foi muito dito e bem dito ao longo deste tempo em que estamos aqui em reunião. No fundo, represento aqui o Laboratório da Paisagem de Guimarães, mas uma instituição que agrega desde logo aquilo que são as Universidades do Minho, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, também a Câmara Municipal de Guimarães. Dentro desse capítulo, obviamente que este é um tema particularmente importante para nós, porque trabalhamos muito nesta integração da investigação e desenvolvimento com a área da educação ambiental. E por isso esta questão da educação ambiental, da educação para os mais jovens, do envolvimento dos cidadãos é verdadeiramente fulcral em todos estes projetos e tudo aquilo que seja participação ativa do cidadão, que seja o suporte pela ciência cidadã, como há pouco ainda ouvíamos, é de facto fundamental para o êxito e para a comunicação que muitas vezes falta à ciência e que nós sentimos muitas vezes essa dificuldade de chegar ao público. E, portanto, acho que essa componente de termos aqui um modelo de governança que coloca o cidadão também como ator principal de qualquer estratégia nesta ótica de sensibilização e educação ambiental é fundamental, como será fundamental que através desta plataforma, deste grupo, seja possível integrar aqui o setor público, o setor privado, a academia e, portanto, ter aqui efetivamente as várias visões com objetivos comuns, como é evidente, com linguagens diferentes para todos estes setores, mas ter a preocupação deste modelo de governança que se possa estabelecer aqui
faça essa tentativa de incluir toda a gente num mesmo objetivo, num objetivo comum. E, portanto, nós aqui temos tido também essa tentativa, essa preocupação nos diversos projetos, nesta questão também dos polinizadores também, com a relação mesmo com o setor agrícola, que é de facto determinante, com as próprias juntas de freguesia, muitas vezes que são atores essenciais do poder local também, para estas ações de sensibilização que venham a existir e do ponto de vista de investigação, como é evidente, isso também, e haverá gente aqui a falar com muito mais propriedade. Portanto, da nossa parte, total empenho e total gosto, obviamente, de estar também nesta rede colaborativa e de poder contribuir cada um na sua área, cada um na sua área de formação, para este objetivo comum, e esperemos também que, desse ponto de vista, até haja boas notícias a breve prazo, nomeadamente nos fundos ambientais, para projetos que possam ainda mais ajudar-nos a cumprir os objetivos a que nos propomos e que a estratégia de biodiversidade também propõe. Obrigada Carlos. Mencionaste algo que é extremamente importante, trabalhar com os órgãos de administração local, que é extremamente importante, sim. Isso também temos presente isso. Achamos que temos que ir por fases, porque não se pode criar tudo de uma só vez, mas sim, está pensado. Obrigada. Entretanto, acho que o Joaquim gostaria de intervir novamente. Sim, é uma questãozinha muito rápida, portanto, temos estado a falar nas ações, na disseminação, e eu reforçava aqui a questão da comunicação, se existe ou vai existir um plano de comunicação, peças de comunicação para que nós nos possamos identificar enquanto rede, para fortalecermos esta imagem e a comunicação exterior. Se está previsto quando e de que forma é que podem ser utilizados esses materiais de comunicação, e também fazer convite, se pretenderem apresentar a rede nas jornadas pedagógicas de educação ambiental, que decorrerão em Castelo de Vide, de 18 a 20 de junho, e que convido todos os participantes a poderem consultar os programas. Estamos a trabalhar num programa misto, presencial, distribuído por vários tipos de atividades, não fazendo grandes concentrações. Estamos à espera das informações da Direção-Geral de Saúde, e teremos também algumas atividades online. Portanto, aqui duas pessoas de comunicação e também esta oportunidade para poderem divulgar a rede, se assim entenderem, claro. Obrigado. Obrigada. Neste momento criamos a página da rede colaborativa para podermos ter uma projeção digital, quando do lançamento público da rede, pretendemos criar todos os canais nas redes sociais. A identidade visual neste momento, e tenho que agradecer ao Hugo, que estará algures perdido aí, que é neste momento é técnico da Universidade de Coimbra e é um biólogo com um interesse pela entomologia enorme e com uma capacidade de aprender e com uma noção de estética muito, muito interessante. Foi o responsável neste momento por todo o design que temos, quer da criação da página web, quer o design associado à rede. Neste momento a identidade é criada por nós, por biólogos. Acreditamos que estamos a trabalhar na procura de financiamento, nomeadamente as primeiras reuniões desta rede colaborativa, obviamente naquela fase com um grupo mais restrito, motivaram já uma candidatura ao Fundo Ambiental, da qual achamos que teremos os primeiros financiamentos para ter apoio técnico para designs mais reforçados. Eu diria que numa primeira fase, sim, teremos criados por amadores, por biólogos, mas que estamos a trabalhar no sentido de um dia ter uma identidade visual formal e para que todos possam ligar à rede. Desde o momento que ela é apresentada publicamente, podem usar todos os canais para se identificarem como membros da rede e partilhá-la sempre que puderem, como é óbvio. Será importante para que estejamos, para que cumpramos uma das nossas missões. Obrigada, Joaquim. Depois a Fábia queria participar, efetivamente. Sim, olá, bom dia a todos. Antes de mais, queria dar-vos os parabéns por esta iniciativa, parece-me um excelente projeto. Eu gostaria de saber, em termos práticos, digamos assim, o que é que esperam de nós, dos membros, não é? Por uma questão muito simples, da organização interna. A Associação Vita Nativa tem poucos recursos, não só financeiros, como também humanos, e teremos que dividir aqui
um pouco estas tarefas e gostava de saber mais ou menos assim o que esperam de nós, não é? É uma pergunta excelente, Fábio, é uma pergunta excelente e alguns de vós já fizeram essa pergunta por e-mail, efetivamente também. A própria resposta, por vezes, esteve pendente também do tipo de envolvimento que esperávamos de vocês, não é? Eu diria que, primeiro, cada membro estará dentro de uma determinada tipologia. Ou nós organizamos os membros de acordo com tipologias, como eu partilhei na apresentação, pois existem membros que fazem parte da academia, membros que fazem parte de ONGs, membros que fazem parte da administração pública. Cada um vai ter um papel diferente. Como já foi dito aqui, cada um de nós tem competências e valências diferentes e por isso vai poder intervir em fases diferentes de todo o processo. Muito provavelmente a criação de um plano de ação vai envolver mais determinados atores, como é óbvio, têm todos que participar, mas envolverá intuitivamente determinados atores, enquanto que a implementação em terreno terá obrigatoriamente que envolver uma tipologia de atores completamente diferente. O que é que nós esperamos de imediato? Nós, neste momento, temos que consolidar a rede, temos que garantir que a rede representa a diversidade do nosso país, a diversidade de entidades, a diversidade de estruturas que temos. E depois, como já falamos e voltamos ao financiamento novamente, quando tivermos um plano de ação, os membros vão ser chamados e a sua participação será sempre ajustada de acordo com a capacidade que tenham e com o alcance geográfico e com a competência que tenham. E tudo isto é determinado por vocês, ninguém vai ser obrigado a fazer nada, digamos. E num dado momento intervêm de acordo com a capacidade que tenham para dar resposta a uma ação e envolvem-se ou não, dependendo de serem capazes. Como é óbvio, nós queremos dinamizar e queremos que participem em tantas ações quantas possíveis, mas como é óbvio, dentro das vossas competências. Eu diria que organizações mais envolvidas com a disseminação estarão numa fase posterior, quando houver já ações concretas ou sugestões concretas para implementar, por exemplo. Mas será importante ter-vos sempre, ou seja, na auscultação, nestas discussões, ou seja, eu estou a tirar notas de tudo o que estamos a dizer e estamos a gravar, porque todas as contribuições que estão a dar hoje são importantes para estruturar todo o caminho. Sim? Não sei se respondi, foi um bocadinho invasivo, porque neste momento estamos efetivamente numa fase de consolidação. Sim, muito obrigada. Então. Temos o Carlos Ribeiro. Não? Senão... Pois aqui também foi lá, baixa. Não faz mal, eu também estava a achar, pronto, podia querer intervir outra vez. Cláudia. Não me enganei no nome, pois não? Não, temos a capa. Eu pensava que era a Cláudia. Não a estamos a ouvir? Olá, bom dia. Olá, bom dia. Fino, estou em representação da capa, a Cláudia também está, de facto... Sim, confundia, peço desculpa. Não tem importância, também não está indicado o meu nome, mas estou aqui num computador geral e não há forma de fazer essa identificação. Pronto, o que eu queria dizer é que, de facto, a agricultura tem muito interesse em acompanhar esta questão e prova disso é que já foram aqui dados vários exemplos de projetos desenvolvidos por organizações e entidades ligadas à agricultura, e a CAP está disponível, de facto, para participar e colaborar, nomeadamente ao nível da disseminação, sensibilização e divulgação, sem prejuízo de poder também estar envolvida em fases anteriores de todo o processo. Muitos parabéns e pronto, podem contar connosco. Muito obrigada pela disponibilidade, acho que vai ser ótimo ter-vos. Queria agradecer também à Joana Godinho pela disponibilidade também de participação e ativa e colaboração, disponibilização. Obrigada. Silvia, e não querendo
deixar que as pessoas que ainda queiram intervir o possam fazer, mas tendo em conta a marcação também da reunião até às 11, e por algumas pessoas também por terem já outros compromissos de estarem já a abandonar. A minha sugestão, se todos concordarem, uma fotografia de grupo, destas formas assim um bocadinho diferente, virtual, para a posteridade, para marcarmos também este momento, que acho que é muito importante. Parece muito bem. Consegues gerir a partir daí ou queres que eu faça? E a máquina, tenho que pôr a máquina no tripé, e assim, mas acho que é mais rápido desta forma. Vamos ter que tirar se calhar mais do que uma, porque temos aqui o ecrã dividido em duas. Exatamente. Eventualmente, se calhar posso tirar eu. As pessoas que estarão no meu primeiro painel não serão eventualmente as que estarão no vosso, mas é algo que fica já para a posteridade. Se calhar então vou tirar a primeira fotografia. Ok. Ok, já foi tirado. Eu também já partilho convosco aqui através do chat. Deixem-me só um segundinho para ir para o segundo painel. Ok, vamos para o segundo painel. Ok, eu já partilho convosco. Bem. Ok, está feito. Obrigada, João. Sim, João, não sei se mais alguém gostava de intervir. Eu realmente gostava muito de agradecer. Dora? Não as estamos a ouvir. Bom, para já, obrigada pelo convite. Acho que é uma excelente ideia e realmente vê-se que as pessoas aderiram e isso é importante porque isso significa que há um interesse grande que estava disperso e que de alguma forma esta plataforma serviu para aglutinar. Caso contrário, estaria un pouco cada ou cada grupo pequeno traballando separadamente e iso, obviamente, xa sabemos que os resultados que se obteñen nunca son tan bons. E eu, como docente da Universidade da Madeira, non somos unha universidade pequena, mas na Madeira a particularidade que as persoas están moito sensibilizadas para o ambiente e iso é bom. O máis difícil é establecer ou organizar un grupo de traballo que axude a, de alguna forma, despoletar ou comenzar a facer certos tipos de divulgações pois várias instituições e pois escolas e demais, há moitas posibilidades, as persoas aqui realmente aderem ben. A única coisa é que eu son sozinha na universidade e iso, crear esta dinámica non é fácil, é algo que estou a facer agora. Penso que a rede vai a ser importante porque é unha partilla de ideas e desde o momento que se partillan ideas, eso de por si é bom. E o que gostaría saber é se están pensados algúns grupos de traballo en áreas determinadas, se esos grupos irán a comezar en breve ou non, e se de alguna forma está pensado pois, a través de grupos ou grupos de traballo, esencialmente, imagino, fornecer unha serie de instrumentos que posan axudar os demais na divulgación. Por exemplo, estou falando, imaginemos, se estamos falando, estaban a decir de libros, mas poderíamos ter layouts que poderían ser utilizados en varios lugares, mas coas especies dos varios lugares. En fin, estou falando de posibilidades de facer instrumentos que axuden a todos no seu traballo sin ter cada un que estar focándose en varias áreas en simultáneo. Era só isto e nada, máis nada.
Muito obrigada, Dora. É bom ter-vos convosco, porque uma das preocupações que tivemos era ter representação de todo o território, e foi muito bom a receptividade que tivemos dos arquipélagos, por isso é muito bom ter-vos connosco. Esperemos que a rede possa ajudar também a dinamizar mais no vosso contexto. O que é que eu queria dizer? Então, sim, eu diria que quando avançarmos para o plano de ação propriamente dito, para a construção do plano de ação, apesar de termos que criar um outline primeiro, eu diria que o plano de ação deveria ser construído por grupos de trabalho, porque cada um de nós tem competências diferentes e pode trabalhar de forma mais eficiente se trabalhar na sua área de especialização. Por isso, eu diria que o plano de ação por si só já poderia ser desenvolvido por grupos de trabalho concretos. Quando avançaremos para o plano de ação propriamente dito? Neste momento ainda não lhe sei responder a essa questão. É algo que queremos avançar quanto antes. Mas, está uma vez mais, gostava de consolidar primeiro a rede. À medida que estamos a consolidar a rede, e que eu diria que o faremos, colocamos o prazo de 1 ano, mas eu diria que até ao final do ano deveríamos conseguir alcançar essa meta. Em paralelo, já estamos a trabalhar no outline para começar a construir os grupos de trabalho numa segunda fase. E aí chamaremos as pessoas a integrarem esses grupos de trabalho de acordo com as competências. Daí o mapeamento de competências também ser extremamente importante, para que não estejamos a trabalhar em diferentes áreas ao mesmo tempo, mas sim estejamos focados num assunto que conseguimos dar resposta. Em relação aos layouts globais de materiais, que podem ser de diferentes tipos e que depois podem ser ajustados a diferentes realidades, é uma ideia excelente. E se formos a outros planos de ação de outros países, existe esse layout comum que depois é utilizado para a produção de diferentes materiais. Eventualmente, sim, devíamos pensar nisso, e que depois cada membro pudesse depois ajustar. Se vamos fazer um breve guia de identificação dos grandes grupos de polinizadores, depois há um layout que permite pôr várias fotografias ou explicações, por exemplo. Ou já falamos aqui de produção de livros especificamente para determinadas faixas etárias, mas que possa existir algum elemento comum. Acho que é uma boa ideia, e acho que sim, que estão a sugerir manuais de boas práticas. É extremamente importante, sim, manuais de boas práticas para diferentes contextos, diferentes setores, sim, também. Obrigada, Luís. Espero ter respondido. Sim. Obrigada. Joana Godinho. Não a estamos a ouvir, tenho visto as suas mensagens na... sim. Olá, bom dia. Olá a todos, conheço muitas caras, outras não, felicito toda esta organização e estou aqui como representação do INIAV, como um laboratório de Estado e uma estrutura nacional com investigações no âmbito da aplicação às áreas funcionais da agricultura, dos sistemas agroflorestais. E, de facto, tenho a mensagem de dizer que o INIAV está desde o primeiro passo, desde o primeiro ponto, a partir de agora, não é? Interessado em colaborar ativamente, nomeadamente naquilo que agora acabou de referenciar, porque de facto há muita coisa para fazer, mas entendo que haverá priorizações e já as apontaram. E, de facto, a priorização de pegar em layouts e de preparar um plano nacional é fundamental para todos os outros desenvolvimentos. Porque quando se faz o cenário do plano nacional, à partida facilitam-se um conjunto de ações, tanto para o financiamento, como para pôr a funcionar todas as estruturas colaborativas que existirão em termos nacionais. E, nomeadamente, a boa identificação de todas as entidades que podem colaborar. Nós temos tido agora uma experiência, com alguns anos, há quase 10 anos, com o Plano Nacional, o Plano da Vigilância e Controlo da Vespa Velutina, que me tem ocupado agora nos últimos anos,
E eu noto que, de facto, a presença daquele documento permitiu, e foi iniciador, foi a fase de arranque para todo hoje a concessão de ações dos domínios da investigação, dos domínios das operacionalizações, tanto ao nível autárquico, municipal, intermunicipal, e portanto esse layout que a colega agora acabou de falar, e para tornar mais simples, em vez de irmos pelo meio, porque é tanta coisa, mas uma boa estrutura de um layout, pegando aquilo que os outros fizeram, adaptar, e de uma forma muito proativa, ICNF, INIAV, estruturas todas que estão aqui identificadas, universidades, unidades de sistemas científicos que estão e outros que virão, mas trabalhar com uma certa objetividade na rapidez da concretização do plano estratégico nacional. Parece-me ser muito importante para que depois tudo venha atrás, tudo venha a seguir. Mesmo para os financiamentos é muito estruturante ter, como sabem hoje, tantos financiamentos ao nível da ciência, têm sempre para trás, têm backgrounds de importância nacional, de coisas, e a partir daí da definição da importância nacional, assumida num plano por todas as instituições, criam-se facilitações muito grandes para todo o desenvolvimento. Parabéns a todos e pretendo ficar só por aqui, isto disponível sempre para o que precisarem. Com a nossa equipa, Anabela Nave, que está com a equipa do INIAV, e o INIAV tem estruturas de laboratório, tem apoios que podem ser dados, várias ideias que podem ser concretizadas, estamos disponíveis para o que considerarem importante. Ficarei à espera de um contacto mais direto para podermos concretizar ações. Muito bom dia a todos, muita saúde. Muito obrigada. Concordo plenamente consigo, é estruturante para todos os passos seguintes, para todas as ações, sim, obrigada. Não sei se temos mais alguma observação. Se não, eu gostava de dar uma palavra também de agradecimento também às pessoas que têm estado mais de perto até agora no avanço de toda a rede, né? Toda a gente, todos os elementos do ICNF, Helena e João, têm sido incansáveis, e todos os restantes elementos da atual Comissão de Coordenação. Muito obrigada por todo o apoio também. Todas as conversas têm sido extremamente produtivas, como sempre, e como foi esta manhã. Agradeço a intervenção de todos. Efetivamente, gravamos a sessão. Se não houver problemas, tentaremos disponibilizar a todos os membros da rede neste momento. E se ninguém tiver mais nada a acrescentar, eu desejo-vos um bom dia e faço Silvia, deixa-me só acrescentar para estarem atentos no dia 5 de junho, no Dia Mundial do Ambiente, para a apresentação pública, são todos também convidados a participar, que o objetivo será apresentar a rede ao público em geral. Estamos a preparar também uma boa sessão para a divulgação da polinização e dos polinizadores. Por isso, entretanto, elaboraremos também um comunicado de imprensa conjuntamente com o ICNF para pôr a rede cá fora, para que toda a gente conheça a rede, mas estamos a trabalhar nisto para que, um bocadinho de propósito, desfazendo das atividades da próxima semana, que já há aqui um overload de atividades inerentes a uma série de dias importantes da próxima semana, e quisemos celebrar o Dia Mundial do Ambiente com o lançamento público da rede. E por isso estarem todos atentos a essa data, todos convidados a participar, e enviaremos também para toda a rede informações depois detalhadas sobre o que se vai passar nesse dia. Tentaremos ter a página também já pronta, afinada, há pequenos ajustes a fazer, há alguma entidade que possa ter escapado e que é importante mapear e colocar na página, e por isso a página só vai ser pública, ela já está disponível, mas só iremos divulgar depois mais próximo da data do lançamento público da rede. Por isso é estarem neste momento atentos até dia 5, estamos a trabalhar para que depois tenham o maior alcance possível no evento do Dia Mundial do Ambiente.
Obrigada, João, obrigada pelo complemento. Eu, na sequência do que dissestes, vou acrescentar só que vamos criar uma lista de correios para promover a partilha de informação interna dentro da rede. Essa lista de e-mails, essa lista de contactos, terá os contactos individuais daquilo que são os investigadores, e no que respeita às instituições, colocaremos apenas o ponto de contacto que foi indicado pela instituição, a não ser que a instituição tenha indicado o e-mail geral da própria instituição. O ponto de contacto ficará responsável por fazer a comunicação interna dentro da instituição. Ok? A não ser que nos peçam especificamente para adicionarmos mais do que um e-mail de contacto. Okay? Isso é ajustável, basta nos comunicarem. Okay? Senão assumimos que o ponto de contacto é o único e-mail que estará associado à lista de correios. Depois usaremos essa lista de correios para divulgar todo o tipo de atividades, incluindo o lançamento público, que vos será comunicado, como é obviamente, não é? Creio que depois a lista pode também ser utilizada por todos os membros, caso queiram partilhar a vossa própria informação. Tá bem? Depois mandaremos instruções no que respeita à lista propriamente dita. E reforço o pedido que a Sílvia fez de algumas atividades que tenham nos próximos tempos relacionados com a temática e que queiram já ver na página, vão enviando para o e-mail que coloquei aqui da rede, que é o paulinete@paulinete.pt, de forma que já consta da página, está bem? Nós estamos muito atentos às redes sociais, tudo que conseguirmos encontrar partilharemos de uma forma espontânea, mas podem ver alguns eventos que não tínhamos conhecimento e têm todo o interesse a ser divulgados. Por isso, façam-nos chegar essa informação para que a página, pelo menos quando for lançada publicamente, tenha o maior número de informação de atividades possível, ajuda logo a mostrar o dinamismo que queremos que a rede venha a ter. Obrigada. Helena, João, exato, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Pois, no meio disto tudo, também já não vou acrescentar nada, pronto, no fundo era só mesmo para agradecer a todos a vossa participação e realmente ficamos muito contentes com este entusiasmo que foi aqui demonstrado nesta reunião e agradecer a ti em particular, não é? O teu papel de abelhinha no meio disto tudo, que é quem tem realmente puxado bastante este projeto. Pronto, era só mesmo isto. Obrigada, Helena, obrigada. João, não sei se queres acrescentar alguma coisa, são as duas pessoas que realmente do ICNF têm estado muito próximas e... Como diz a Helena, não vou acrescentar nada, só mesmo agradecer, obrigado pela adesão e pronto, e o caminho começa agora é que vamos começar a construir qualquer coisa e contamos com todos. Obrigado. Obrigada, João. Faço minhas as tuas palavras e não havendo mais nada, realmente agradeço-vos e desejo um bom dia e qualquer coisa estamos sempre disponíveis, está bem? Pronto. Obrigada. Obrigado, bom dia. Obrigado. Bom dia. E obrigada. Bom trabalho. Bom dia, bom trabalho. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom trabalho. João, já podes parar de gravar. Silvia? Sim. Não sei se olá, Maria João. Sim. Não sei se quer pôs que eu ligo por causa do libertário.